Dois grandes eventos mundiais, a COP26 em Glasgow, na Escócia, e a Expo 2020 em Dubai, nos Emirados Árabes. Tiveram a participação de representantes mato-grossenses, tanto da área pública como do setor privado. Sobre esses dois eventos importantíssimos e principalmente sobre a Conferência do Clima, eu converso hoje com Gustavo Oliveira, presidente da Federação das Indústrias no estado de Mato Grosso e um dos ativos participantes das discussões em torno do futuro do planeta. Gustavo, muitíssimo obrigado por sua presença novamente aqui na nossa República e para tratar de um assunto extremamente relevante, que é a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, a questão da preservação do planeta e da responsabilidade que todos nós temos com o meio ambiente. Obrigadíssimo, seja bem-vindo à nossa República. Que é isso, meu amigo Mauro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouco para essa audiência qualificada sua sobre tendências que a gente pôde assistir, presenciar nesses dois grandes eventos mundiais, né? A COP26, sem dúvida, a Conferência do Clima das Nações Unidas é o grande ponto focal de toda a conversa sobre as mudanças climáticas. Lá estavam governos, empresas, partes interessadas como ONGs, e um debate realmente muito amplo, mas eu trouxe de lá algumas impressões que eu quero dividir aqui com vocês. E depois de lá, fomos para uma missão empresarial da Confederação Nacional da Indústria, de aproximação com os Emirados Árabes, uma semana de negociações, de visitas técnicas, de presença na Expo 2020, que foi adiada por causa da pandemia, só aconteceu agora em 2021, mas que traz também muitas tendências de futuro, de sustentabilidade, futuro das cidades. Acho que a gente tem muito assunto aí para conversar nesses próximos minutos e trazer um pouco dessa, eu tenho dito aqui, para quem me pergunta, falam assim para mim, você viajou para onde? Eu falei, a sensação que eu tenho é que eu viajei para o futuro. Eu viajei 10 anos no tempo para frente e agora eu volto tentando usar toda essa experiência para ajudar a indústria mato-grossense a fazer essa transição. A COP, já aconteceram outras conferências anteriormente, o mundo vem discutindo a questão do efeito estufa, vem discutindo o que fazer com o desmatamento, com as queimadas ilegais, enfim. Acordos são assinados, mas, na prática, você acha que isso tem tido algum resultado? Ou você acha que a COP26, que nesse momento, nesse estágio que nós estamos do planeta, as coisas podem seguir um rumo diferente, pode efetivamente que a sociedade mundial se dê conta da gravidade da situação e comece a agir efetivamente em defesa do meio ambiente? Bom, Mauro, primeiro, tecnicamente é um consenso, né? O que antes achava que podia ser especulação, muito se questionava sobre as realidades sobre o aquecimento global. Acho que tudo isso está muito claro e vamos explicar aí para quem está ouvindo a gente, né? O que é esse aquecimento global? É uma elevação de temperatura da Terra, porque alguns gases emitidos, principalmente por atividades produtivas no planeta, eles acabam criando uma camada, uma espécie de escudo, e depois que os raios solares incidem sobre a Terra, eles não conseguem dispersar esse calor. Então, muito calor fica acumulado na atmosfera. Mal comparando, é como se você estacionasse o seu carro no sol e deixasse os vidros fechados. O efeito estufa é isso, é aquele aquecimento que acontece dentro do carro e que seria disperso se não tivesse com os vidros abertos, ou seja, sem os gases do efeito estufa. O grande ponto, Mauro, é que a gente olha os debates lá entre as nações e principalmente, né, entre as nações mais desenvolvidas, é um grande jogo de acusação. Todo mundo quer que as metas sejam atingidas de redução de emissão de carbono, de controle da elevação da temperatura, mas ao invés de cada um sentar à mesa para oferecer a sua contribuição, dizer, olha, eu consigo fazer isso em tanto tempo, é dessa maneira que eu vou fazer, cada um senta à mesa muito mais com a intenção
de se eximir de culpa e dizer, olha, a culpa não é minha, estão queimando a Amazônia, a culpa não é minha, a China está gerando energia queimando carvão, a culpa não é minha, o petróleo ainda é uma matriz energética importante e a queima do petróleo gera gases do efeito estufa. Enquanto a conversa for nesse nível, é muito difícil avançar. Acho que para que a gente possa avançar, primeiro cada um tem que reconhecer as suas características, os seus potenciais e os seus problemas. E depois ter capacidade de traçar uma linha para o futuro, eu diria aí que até 2050, que é o horizonte que todos os ambientalistas e todos os especialistas estão definindo como um horizonte interessante para que nós tenhamos a emissão zero de carbono, né? Ou seja, que a gente emitir com atividades produtivas vai ser capturado através de algumas atividades que podem ser empreendidas, e aí zerar. Vou dar um exemplo. Aliás, vou dar 2 exemplos, para ser mais preciso. Primeiro, o mundo inteiro olha para a Amazônia com preocupação. A Amazônia não é só do Brasil. Existem outros países que têm a floresta amazônica no seu bioma. O Equador, o Peru, a Bolívia. Ora, se esses países não forem capazes de sentar eles mesmos e de maneira autônoma definirem regras para que a conservação da floresta dê também a oportunidade de desenvolvimento sustentável para a região, o mundo vai sempre apontar o dedo para nós. Então, apesar de ter visto um esforço muito bom dos governadores brasileiros da região amazônica, os 9 governadores se comprometeram com a preservação da floresta, isso é insuficiente. Os outros países também precisam aderir a isso, e independente de diferença geopolítica, de diferença ideológica, a gente estabelecer esse consenso sobre a Amazônia. A outra questão que eu coloco como exemplo é que, quando a gente fala de geração de energia elétrica no mundo, todo mundo aponta o dedo para os países que ainda têm uma geração a carvão ou a petróleo, com termoelétricas. A China é o maior exemplo disso, mas nós temos muitos países na Europa que ainda geram energia suja, como se fala. Bom, é claro, a gente tem que limpar a produção de energia elétrica no mundo, a gente tem que produzir energia de maneira sustentável, mas também a gente não pode deixar de ignorar o fato de que existem mais de 800 milhões de habitantes nesse planeta, Mauro, a maior parte deles no continente africano, que sequer tem acesso à energia elétrica. Então o desafio é duplo. O desafio é continuar gerando energia, aumentar a nossa geração de energia, mas fazer isso de maneira cada vez mais sustentável. É esse tipo de debate que estava rolando lá na COP, e eu acho que houve avanço sim. Os países conseguiram sair com algumas metas, com alguns objetivos traçados, o maior deles a limitação do aquecimento global, mas todo mundo tem que ir para casa e fazer o dever de casa. Ficar apontando o dedo, fazendo cobrança, não vai ajudar muito. Gustavo, você coloca de uma forma muito clara a situação, mas eu queria ponderar o seguinte, quer dizer, hoje você vive essa coisa, esse paradoxo, que de um lado você precisa manter ativa e cada vez mais ativa as atividades econômicas, né? Quer dizer, manter funcionando, produção de alimentos a mil, você tem uma população crescente, enfim. E essa defesa da economia, do processo econômico, acaba falando mais alto que a preservação ambiental. Isso vem acontecendo ao longo desde sempre, né? Embora a gente deve reconhecer que existem movimentos nesse sentido, como os veículos elétricos, mas aí a eletricidade é produzida como? Você citou aí, no caso da Europa e da China, né, a produção muito ruim da energia. O Brasil ainda produz energia limpa com as hidrelétricas, mas também promove danos ambientais. Quer dizer, não tem nada que seja exatamente limpo, exatamente puro. Como é que vai se compatibilizar, como é que vai se chegar a esse termo da sustentabilidade, né? Essa situação de equilíbrio entre o que é necessário para alimentar os povos africanos, os povos brasileiros, povos da América Latina, os mais pobres principalmente, gerando emprego, etc., né? Tendo os países se industrializando cada vez mais, e isso também é poluente, também afeta. Como é que busca esse equilíbrio?
Você sente que, você falou que o discurso ainda está no plano da culpa, você que tem culpa disso, eu não tenho culpa daquilo, você que desmatou, eu não desmatei, e é assim que vem sendo ao longo de décadas. Mas agora chegamos num ponto, não é hora de radicalizar, não é hora da sociedade mundial, dos líderes mundiais, terem uma postura mais radical em relação a isso. Olha, sem sustentabilidade não vai ter país aí na frente, não vamos ter, a raça humana vai desaparecer por conta da poluição, do efeito do aquecimento global, quer dizer, dos efeitos, das consequências do aquecimento global. Como é que você vê isso? Quer dizer, é possível superar? Você vê com otimismo essa situação ou não? Depois de muito tempo vejo, Mauro. Primeiro porque nós pudemos conversar lá com entidades financeiras. E nós sabemos, né, o motor do mundo é o financiamento. E esses organismos financiadores estão retirando as suas posições de, por exemplo, geração de energia não sustentável. Isso quer dizer que você já tem diversas empresas, diversos bancos, diversos fundos de investimento dizendo, olha, se o seu negócio não é sustentável, se o seu produto não é sustentável, eu sinto muito, não tem empréstimo para você, ou pelo menos não tem empréstimo nas taxas mais competitivas. Então, a conta chega pelo lado financeiro. Mas nós vamos precisar de outros recursos, Mauro, nós vamos precisar de muitos recursos para inovação, porque essa agenda de descarbonização da economia, ela é uma agenda de inovação, é uma agenda de busca de novas tecnologias. Vamos falar do carro, você citou o exemplo aí, né? O carro elétrico, ele pode ser viável, desde que aquele país tenha já limpado a sua matriz de geração de energia elétrica. Senão, temos que buscar outras alternativas. Nós vimos lá, por exemplo, carros movidos a hidrogênio, e aí o desafio é que o hidrogênio é um gás altamente explosivo, então armazenar e distribuir hidrogênio não é uma tarefa fácil, é muito mais complexo do que os combustíveis líquidos, como gasolina, diesel e etanol, que a gente classicamente vê hoje nos postos, né? Ele é mais explosivo que o gás natural, por exemplo. Então, o sistema de acondicionamento dele precisa ser mais delicado e também os tanques dos carros precisam ser mais robustos. E também a gente tem a possibilidade, Mauro, de colocar a agenda dos biocombustíveis. Deixa eu dizer a vocês algo muito importante, muito positivo para Mato Grosso. O etanol brasileiro, ele já é um etanol muito menos poluente no seu ciclo de vida do que, por exemplo, o etanol norte-americano, porque as características produtivas do nosso etanol fazem com que, no final da queima dele lá, no motor do carro, no final do ciclo de vida, desde que se plante o milho ou a cana, até a queima dele no motor do carro, ele tenha menos emissões de CO2, que é um grande gás do efeito estufa, do que a gasolina, e de que o etanol americano, que consome também CO2, emite CO2, melhor dizendo, na sua produção. Vem aí, Mauro, através de uma revolução tecnológica, o etanol de terceira geração. Qual é a principal característica desse etanol? Ele sequestra mais carbono da atmosfera do que emite no final do seu ciclo de vida. Isso quer dizer que muito em breve, em 5 ou 10 anos, quem estiver abastecendo o seu carro com etanol vai estar contribuindo para sequestrar carbono da atmosfera. Já está, na verdade. Hoje já está só pelo fato de você usar um combustível de fonte renovável, né? Já é um caminho positivo. Agora, isso que você está falando é interessante. Mato Grosso, a indústria de biocombustível de Mato Grosso está focada nesse etanol de terceira geração? Muito. Eu tenho conversado com os empresários, meu vice-presidente Silvio Rangel, que preside o sindicato das indústrias de etanol e de açúcar, tem conversado muito sobre essa agenda, e é uma tendência que essa revolução tecnológica seja em breve implementada em todo o sistema produtivo brasileiro. Hoje, quem abastece com etanol emite muito menos gases do efeito estufa do que quem abastece com gasolina ou óleo diesel. E, em breve, é o que eu falei, não vai emitir, vai sequestrar carbono da atmosfera. Assim como muitas outras atividades que nós temos aqui no estado. Mauro, me permita citar, por exemplo, o setor de base florestal. Toda vez que você tem uma floresta crescendo, essas árvores crescem porque, basicamente, elas roubam carbono da atmosfera e incorporam a sua massa. Por isso é que vai criando a massa da árvore, né? A tora da árvore. Então, o setor de base florestal de Mato Grosso pode ajudar muito nessa descarbonização da economia, porque
com manejo sustentável, com projetos adequados de exploração da floresta, sem aquela imagem de devastação que a gente vê, que virou um clichê, uma coisa inaceitável, né? Florestas inteiras sendo derrubadas sem critério nenhum, mas uma espécie de agricultura seletiva das árvores que realmente já pararam de crescer e, portanto, não sequestram mais carbono da atmosfera. A gente pode acelerar em muito esse processo. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, a economia verde é uma agenda que se impõe, ela vai chegar muito mais depressa do que nós imaginamos. Para nossa sorte, Mato Grosso está no centro da vocação para aproveitar essas oportunidades. Mauro, conversei com executivos de uma companhia de petróleo dos Emirados Árabes e eles disseram claramente, olha, em alguns anos nós vamos deixar de ser uma companhia que já foi 100% petróleo, hoje é 90% petróleo, e ser apenas 25% petróleo, combustíveis fósseis. E aí eu perguntei, mas vai reduzir a sua produção de combustíveis fósseis? Não, nós vamos até crescer um pouco, mas nós vamos comprar ativos pelo mundo de geração de energia limpa, biocombustíveis, energia elétrica, etc. Então, veja bem, é uma companhia que tem muito dinheiro entesourado, que está buscando ativos no mundo para comprar ou para se associar, de tal forma que os 100 que ela produz hoje de energia de petróleo passem a ser apenas uma fração de 500 que ela quer produzir no total, onde 400 serão de energia limpa. Gustavo, eu vou interromper um minutinho a sua fala para a gente ir para um pequeno intervalo comercial, mas antes eu queria dar um recado aí para você. O governo de Mato Grosso mudou o jeito de fazer educação e o resultado disso já está presente no dia a dia do seu filho. Agora que a aula presencial retornou, saiba o que foi feito pela educação. Todos os alunos do estado têm materiais didáticos iguais aos de colégios particulares. Isso mesmo. Seu filho estuda com uma apostila que tem a mesma qualidade dos colégios particulares, daquelas que são utilizadas nos colégios particulares. Tem, além disso, uniformes novos entregues sem qualquer custo. Também estão recebendo aulas de educação financeira e socioemocional. Isso vai prepará-los para os novos desafios. E a infraestrutura escolar também está melhorando, com reforma nas escolas, construção de novas unidades que estão acontecendo em todo o estado, ar-condicionado que está sendo instalado nas salas de aula, oferecendo muito mais conforto, tanto para o aluno quanto para o professor. E ainda tem aqueles benefícios específicos para os professores da rede pública. O governo repassou dinheiro para cada professor comprar computador e ainda por cima paga o pacote de internet, que é para garantir o acesso do professor na rede mundial de computadores. Além disso, cursos de formação continuada para melhorar ainda mais a qualidade das aulas. Com tudo isso, já está acontecendo uma nova educação em Mato Grosso. É o governo cumprindo sua obrigação de fazer, de realizar e de prestar contas daquilo que faz ao cidadão. Nós voltamos em instantes.